Hello, English students. Welcome to your English class number 48, basic level. So, today is the second day of our review. Muito bem, então estamos no segundo dia da revisão do nível básico. Hoje a gente vai ver as aulas a partir da aula 14 até a aula 24, que de mais importante a gente viu durante essas 10 aulas. Bom, então vamos começar? Let's begin. Slide number 2, negative and interrogative forms. Classes 14 and 15. Ok, negative form. Muito bem, então nas aulas 14 e 15 nós aprendemos a forma negativa e a forma interrogativa em inglês. Quando a gente vai deixar uma frase negativa, a gente não pode só colocar a palavra no ou só a palavra not. Então depende muito do tipo de frase, né? E a gente tem que encaixar no local correto, né? Esse not ou o auxiliar que vai deixar a frase negativa. Muito bem, então a gente tem aqui 3 maneiras de mudar a frase para a forma negativa, de transformar uma frase que estava na forma afirmativa para a forma negativa. Muito bem, a maneira mais fácil é só acrescentando o not, né? Então, acrescentar o não. Quando que a gente pode apenas acrescentar o não e deixar a frase já negativa? São em 3 oportunidades. Quando a frase tiver um verbo to be, né? O am, is, are, was ou were, né? Que é o verbo to be no passado, também é a mesma regra. Quando for verbos modais, então quando o verbo principal da frase for um modal, que a gente aprendeu 3, né? O can, o could e o should. Então, quando eles forem o primeiro verbo da frase e a gente quer deixar aquela frase negativa, a gente coloca o not depois deles. E quando a frase tiver, né, for feita de auxiliar. Então, se a frase tiver no futuro, ela vai ter o auxiliar will. Então, esse will a gente acrescenta o not para deixar negativa. E quando for uma frase condicional, o que é uma frase condicional? É a frase que termina em ia, né? O verbo que termina em ia em português. Então, faria, diria, pensaria. Em inglês, esse verbo vem acompanhado do would. Para deixar essa frase com would negativa, é só acrescentar o not depois do would. Vocês podem ver também, em alguns casos, que o próprio verbo é juntado com o not, ou o auxiliar, né? Então, por exemplo, o verbo to be, quando for uma frase com verbo to be negativa, por exemplo, you are smart, né? Você é inteligente. Eu quero dizer, você não é inteligente. You are not smart. Ou you aren't smart, que já é o not junto com o are. Então tem essa contração que é muito utilizada em inglês. Por exemplo, ele é brasileiro. He is Brazilian. Ele não é brasileiro, pode ser he is not Brazilian ou he isn't Brazilian, ok? Muito bem. E a mesma coisa com os auxiliares. O would vai ficar would not ou wouldn't. E o will vai ficar will not ou won't. Perfeito. Quando a gente usa o don't e o doesn't, então, o don't e o doesn't a gente usa em frases no presente que não tem um verbo to be nem modal, tá? Então, é lógico, se elas tiverem o will ou would, elas já não estão no presente, né? Então, basicamente, são frases no presente que não são frases com verbo to be ou com verbo modal. A gente vai usar um desses 2 auxiliares, o don't ou o doesn't. O don't eu uso para a maioria das pessoas, né? I, you, we e they. O doesn't eu só uso para terceiras pessoas do singular, que são he, she e it. E onde que eu posiciono o don't ou o doesn't? Ele vai logo após o sujeito para deixar a frase negativa. Por exemplo, eu vou falar assim, Jane trabalha em uma escola. Jane works in a school. Aí eu quero dizer, Jane não trabalha em uma escola.
Jane é o sujeito, né? Então, Jane doesn't work in a school. Doesn't porque Jane é terceira pessoa, né? É she, né? Equivalente ao she. Se fosse com uma outra pessoa, por exemplo, nós moramos aqui. We live here. Nós não moramos aqui. We don't live here. Ok? Muito bem. E o didn't, né, que é a última maneira que a gente usa para deixar a frase negativa, é quando a frase estiver no passado. Então, primeiro você tem que identificar o verbo no passado, né? A gente aprendeu principalmente que os verbos regulares no passado, eles terminam em ed. Então, se vocês virem um verbo ali terminando com ed, vocês já sabem que a frase está no passado. E nós aprendemos alguns verbos irregulares, né, que eles ficam diferentes no passado. Então, tentem identificar também esses verbos no passado. Então, quando a frase está no passado, a gente vai utilizar esse auxiliar e o verbo que estava no passado tem que voltar para o presente. Por exemplo, I woke up at 10. Eu acordei às 10. Wake up é o verbo acordar. Ele é um verbo irregular, então no passado fica woke up, ele muda, tá? Então, I wake up at 10. Eu acordo às 10. Eu acordei às 10. I woke up at 10, né? Que essa era a minha frase. Eu acordei às 10. Eu não acordei às 10. Negativo no passado. I didn't wake up at 10. Eu não acordei às 10. Então, o que eu fiz? Eu peguei o didn't, coloquei depois do sujeito, que nesse caso sou eu, né? I. E o verbo que estava woke up no passado voltou para o presente, que é wake up, tá? Então, são essas 3 regrinhas que a gente usa para frases negativas. E para frases interrogativas, também 3 regrinhas. Praticamente a mesma coisa, só que são ações diferentes que a gente vai usar. Então, quando a frase tiver um verbo to be, um verbo modal ou auxiliar will ou would, a gente vai trocar esse verbo ou esse auxiliar de lugar com o sujeito. Por exemplo, eu vou falar assim, uma pergunta para mim mesma. Primeiro eu vou falar a afirmativa, né? I am crazy. Eu sou maluca, eu sou louca. I am crazy. Aí eu quero perguntar, eu sou maluca? Am I crazy? Então eu só troquei de lugar com o sujeito. Eu peguei o verbo e troquei de lugar com o sujeito. Então, se for verbo to be, se for o modal e se for auxiliar, ele troca de lugar com o sujeito. Vou perguntar assim, a frase afirmativa seria You will go. Você irá, você vai, né? Que é o will auxiliar para o futuro. E o verbo go é o verbo ir. Então, you will go. Você vai. Eu vou perguntar, você vai? Will you go? Então, o auxiliar trocou de lugar com o sujeito, tá bom? Então, é assim que funciona quando for verbo to be, verbo modal ou auxiliar will ou would. Quando a gente vai usar o do e o does, a gente usa o do e o does para perguntas no presente que não tenham verbo to be, auxiliar ou verbo modal. Então, a mesma coisa, só que aí a gente vai pegar esses auxiliares e colocar na frente do sujeito. Por exemplo, uma frase afirmativa seria essa. Ele estuda inglês. He studies English. Ele estuda inglês. O study, né, que é o verbo estudar, vai ficar studies porque é em terceira pessoa, né? Quando o verbo tá em terceira pessoa, a gente tem que acrescentar o S. E tem a regra, né, que diz que quando o verbo termina em Y e antes vem uma consoante, a gente vai conjugar ele para terceira pessoa, tem que tirar o Y e acrescentar IES. Então, esse é o caso do que acontece com o verbo study, tá? Então, ele estuda inglês. He studies English. Eu quero perguntar, ele estuda inglês? Does he study English? Então, eu vou pegar o does, que é o auxiliar para a terceira pessoa, né? He, she e it, colocar lá na frente do sujeito e o verbo vai voltar para a forma original, que é o study. Agora, quando não for terceira pessoa, eu vou usar o auxiliar do. Então, a mudança vai ser menor, né? Então, você fala inglês? Eu quero perguntar. A afirmativa seria You speak English. Eu quero perguntar, você fala inglês? Do you speak English? Então eu só pego o do, né, o auxiliar do e coloco na frente do sujeito e aí já virou uma pergunta, né? Só colocar o sinal de interrogação.
A terceira maneira de a gente fazer perguntas em inglês é quando elas estão no passado. Quando for uma pergunta no passado, a gente usa o auxiliar did. Então, o auxiliar did é colocado também lá na frente do sujeito e o verbo volta para a forma original. Por exemplo, você já almoçou? Não, essa vai ficar um pouquinho difícil. Então, deixa eu pensar numa outra pergunta aqui. Você assistiu o filme? Então, você assistiu o filme. Se for afirmativa, vai ser you watched the movie, né? O verbo assistir é watch. No passado, coloca o ed, fica watched. Então, you watched the movie. Você assistiu o filme. Quero perguntar, você assistiu o filme? Did you watch the movie? Então, o did vai lá na frente e o verbo watch volta para o presente. As únicas situações em que o auxiliar não vai estar lá, o primeirão da fila na frase, é quando a gente estiver usando uma daquelas perguntas, né, com WH, que é what, where, when, who. Então, se eu for perguntar assim, o que você faz? What do you do? Então, o do vai vir depois do what. Onde você vai? Where do you go? Então, o auxiliar vai vir sempre depois dele, porque o sujeito tá lá depois do onde, né? Tá lá depois do where do you go? Então, por isso, o auxiliar ele tem que estar na frente do sujeito, ele não tem que estar necessariamente lá na frente da frase. Então, quando for perguntas com aquelas palavrinhas de WH, que é what, where, when, who e why, o auxiliar vai vir logo depois deles, tá bom? Muito bem, eu me estendi um pouco aqui no negativo e na interrogativa, mas é porque é um assunto muito importante e eu quero que vocês tenham bem na mente como que funciona. Aqui embaixo a gente vai praticar a forma negativa e interrogativa, tá bom? Com algumas frases, mas isso vai ser feito durante a aula. Let's go to slide number 3. Então, no slide número 3, a gente vai rever matéria da aula 16 e da aula 18. Na aula 16, a gente vai ver os pronomes possessivos. Esses pronomes possessivos, eles são utilizados depois do objeto de posse, né? Depois do sujeito. Então, eu coloquei ali entre parênteses os adjetivos possessivos, que são usados antes do substantivo, e em negrito estão os pronomes possessivos, né? Esse quadrinho aqui do lado esquerdo. Muito bem, eu quero dizer assim, minha casa é grande, eu vou usar o adjetivo possessivo. Por quê? O substantivo é casa e o minha tá antes. Então, quando o possessivo tá antes do substantivo, ele vai ser essa forma mais simples. My, your, his, her. Então, eu vou dizer, my house is big. Minha casa é grande. Agora, se eu quero dizer, a casa é minha, o substantivo continua sendo casa, mas o minha tá lá no final. Então, eu vou usar o pronome possessivo, que é o mine. Então, the house is mine. Tá? Então, quando vem depois do objeto de posse, que eu tô dizendo que é meu, seu, dele, nosso, vai ser usado essa forma um pouco maior, né? Então, my seria mine. Os outros, você só vai acrescentar o S, tá bom? Vai ficar bem parecido, só que você só vai acrescentar o S. Os que já tem S ficam iguais, que é o caso do its e do his, né? Então, só lembrar disso. A gente vai praticar um pouquinho lá na aula também. Pronomes oblíquos. Pronomes oblíquos são aqueles pronomes utilizados depois do verbo. Então, vocês vão ver muitos pronomes oblíquos quando a gente usa a preposição with, tipo, fale comigo, talk with me. Fale com ela, talk with her. Então, quando o pronome vem depois do verbo, a gente tem que usar essa forma aí, tá? Senão fica fala com eu. Então, tem que ser utilizado da maneira correta. Bom, então o I fica me, o you não muda, fica igual, o he fica him, o she fica her, o it continua igual, o we fica us, que é o que muda bastante, né, também, e o they fica them. Então, depois do verbo a gente usa o pronome dessa maneira. Ok? Vamos lá pro slide number 4, classes 19 and 20. Aqui, do lado esquerdo, a gente começa com o
other, another e others. Muito bem, eles vão significar outro, outras, outro ou outra, mas cada um utilizado numa situação diferente. É importante a gente lembrar da tradução também para a gente saber como usar. Muito bem, a gente começa com other. Other, ele só é utilizado no singular, tá? Singular, a gente usa other. Ele é tanto feminino quanto masculino, né? Tá? Todos eles. Então, other a gente usa no singular e ele sempre tem que vir seguido de um substantivo. Então, é outro o quê? Outro dia, outra chance, outro momento. Então, você vai usar outro, né? Outro alguma coisa. Então, ele tem que vir seguido de um substantivo. O others já é utilizado no plural. E ele vai substituir alguma coisa que a gente estava falando. Então, ele vai vir no final da frase indicando algo que já foi dito antes. Então, por exemplo, eu tô falando com vocês, mas agora deixe-me falar com os outros. Então, I'm talking to you, but now let me talk to the others. Então, esse others, né, plural, final da frase vai ser others. Okay? Então pode ser outros ou outras. O another, ele é outro ou outra e no sentido de mais um, quando a gente vai acrescentar, tá? Então, por exemplo, eu já comprei um vestido essa semana, eu vou falar, vou comprar um outro vestido, eu vou comprar mais um vestido. I'm going to buy another dress, ok? Então eu tô acrescentando, eu tô dizendo mais um. Tô bebendo algo num bar. Eu vou falar, eu quero mais uma bebida, eu quero mais uma igual, né? Então eu vou dizer, give me another drink, né? Me dê outro drink, né? Mais um drink. Se por acaso eu não gostei do drink e eu quero trocar, aí eu posso dizer, me dê outro drink que seja um drink diferente. Então, give me other drink. Então, se eu falo other, significa outro, que é outro drink que eu quero tomar, eu não quero continuar tomando aquele. Se eu quero mais um daquele, um igual, eu vou dizer another, ok? Muito bem, então esse foi o other, another e others. Do outro lado, a gente tem um exercício onde a gente usa o very, o much, o many, o a lot e o lots of. Todos eles indicam muito, né? Só que cada um também é utilizado numa situação diferente. Então vamos lembrar, o very a gente usa antes de substantivo. Muito bonito, muito feio, muito longe, muito chato. Desculpa, antes de adjetivo, tá, gente? Tô confundindo vocês. Então, very antes de adjetivos, antes de qualidades. Então, she is very beautiful, he is very smart, it is very cold, it is very hot. Então, tudo que for adjetivo e a gente quer dizer muito, a gente vai usar o very e só o very, tá? O much, ele significa muito para singulares e incontáveis. Então, quando a gente for falar muito em português e a gente quiser traduzir para o inglês, a gente vai usar o much, né? A não ser que seja um adjetivo, né? Que aí a gente vai usar o very. Mas nas outras situações a gente vai usar o much. Então, eu quero dizer assim... Você bebe muita água? Do you drink much water? Ok? Então, much a gente usa para singulares e incontáveis. O many a gente já usa para plurais, né? Então tem que ser contáveis. Então, muitas pessoas, many people. Muitos problemas, many problems. Então tem que estar no plural, a frase com many. O a lot, ele pode substituir tanto o many quanto o much. Ele é um pouco mais informal. Então eu vou falar assim, I drink a lot of water. Eu bebo muita água. Havia muita gente. There were a lot of people. Então o a lot, ele pode substituir o many e o much. O lots of, então vai ser um monte de. Tá? Então é assim que a gente vai traduzir o lots of. Então a gente pode dizer também, havia um monte de pessoas. There were lots of people.
lots of problems. Então, lots of, ele é só para o plural, ok? Então, depois do lots of, tem que vir um substantivo no plural. A gente vai praticar esse exercício na aula, tá bom? Aqui embaixo a gente tem um vocabulário para usar no telefone, dê uma olhadinha aí, tá bom? A gente tem esse vídeo, esse link aí é para vocês acessarem, tem o vocabulário do vídeo para vocês lembrarem como seria uma conversa ao telefone. Very good. Let's go to slide number 5. Slide number 5, we have classes 21 and 22. Então aqui é basicamente vocabulário. Isso aqui eu não vou nem me alongar muito neles, porque é mais questão de vocês memorizarem, né? Então são palavras que a gente usa do lado esquerdo, são palavras relacionadas à comida, né? Coisas que você compra no mercado, enfim, cozinha em casa. Do lado direito é aquela aula de direções, que foi a aula 22. Quando a gente pergunta como chegar nos lugares, como a gente explica como chegar nos lugares, né? Vira à esquerda, atravesse a rua, fica do lado, fica atrás, fica na frente. Então, aqui a gente tem vários exemplos. A lista de comidas eu espero que vocês lembrem, mas eu vou dar uma traduzidinha só para, né, lembrar, vocês refrescarem a memória. Então, bread é pão, butter, manteiga, milk, leite, coffee. Lembra do coffee? Tem que estender o E para não parecer que tá falando tosse, né? Então, coffee é café, juice, suco, soda, refrigerante, eggs, ovos, sausage, salsicha ou linguiça também. Corn é milho, peas, ervilhas, rice, arroz, beans, feijão, meat, carne, chicken, frango, pasta é massa, salad, salada, cookies, biscoitos, crackers, biscoitos salgados, cookies são biscoitos doces e crackers, aqueles biscoitos salgados tipo biscoito água e sal. Beer, cerveja e wine é vinho. No próximo slide a gente vai praticar durante a aula, né? Tem um mapinha aqui pra gente chegar em vários lugares e tem várias coisas que você encontra na rua, né? Tem school, library, bookshop, theater. Então a gente vai dar uma andadinha aí por esse mapa durante a aula. E slide number 7, a gente tem as atividades diárias, que eu peguei tanto da aula 23, mais algumas atividades que a gente aprendeu mais no comecinho do curso, tá bom? Então, na aula a gente vai praticar isso aqui, vocês vão colocar na ordem, né? Então, ir trabalhar é o quê? Wash the dishes, to sweep the floor. Então, vocês vão colocando o número correspondente. Vocês podem até já fazer isso em casa e na hora da aula só me falar qual que ficou a ordem de vocês, tá bom? Se quiser deixar para fazer na aula, não tem problema. E do outro lado, aqui lado direito, nós temos uma lista de adjetivos, né? Com que a gente foi aprendendo vários adjetivos durante as aulas, então aqui a gente pegou uma lista dos que são mais diferentes, assim, que vocês podem acabar esquecendo. Então tem uma lista aí com esses adjetivos, eu vou ler para vocês lembrarem a pronúncia direitinho. Então nós temos angry, bold, brave, clumsy, concerned, cute, embarrassed, fancy, grumpy, hungry, kind, naive, polite, poor, rich, silly, strong e stupid. Ok? Então são esses os adjetivos que a gente vai praticar nessa aula de revisão, a segunda aula de revisão geral do nível básico. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Estudem direitinho e nos vemos na aula. Beijos. Bye, bye!